Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de economia. Hoje nós iremos falar um pouco sobre elasticidade. Então, o que vem a ser elasticidade? Na economia, elasticidade ela tem um conceito de ser, na realidade, alteração, ou seja, na economia, a elasticidade é a alteração percentual em uma variável, dada uma variação percentual em outra, não é isso? Ou coeteros paribus. Ou seja, elasticidade é sinônimo de sensibilidade, ou seja, resposta, reação de uma variável em face de mudanças em outras variáveis, né? Então, na elasticidade, nós temos alguns exemplos na nossa microeconomia. Então, devemos lembrar o seguinte, que elasticidade é a sensibilidade dada à variação em alguma variável, é isso? Ou seja, uma mudança em determinada variável. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Então, elasticidade, preço da demanda. O que vem a ser elasticidade, preço da demanda? Preço da demanda. Então, sabemos logo que vai haver uma variação, ou seja, uma resposta dada ao preço em relação ao que? A demanda. Não é elasticidade, preço da demanda. Então, qualquer preço que venha alterar, na realidade, a mudança do consumidor, isso vai dar uma resposta. Ou seja, variação percentual na quantidade demandada. Então, elasticidade, preço da demanda, variação percentual, é isso, na quantidade demandada, dada a variação percentual no preço do bem, coeteros paribus. Então, elasticidade, preço da demanda é a variação percentual na quantidade demandada, dada a variação no preço do bem. Ou seja, qualquer variação no preço do bem, o consumidor, não é isso? O demandante, ele vai ter uma reação. Ou seja, essa reação pode ser positiva ou essa reação poderá ser negativa. Elasticidade, renda da demanda. Elasticidade de renda da demanda. Aí vocês vão ter, na realidade, uma variação em quê? Na renda. Então, variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual na renda. Então, eu digo, mais uma vez, elasticidade de renda da demanda, variação percentual na renda. É isso, variação percentual na renda. Ou seja, variação percentual na quantidade demandada, é isso, dada uma variação percentual na renda. Coeteros paribus. Elasticidade preço cruzada da demanda. O que vem a ser isso? Elasticidade preço cruzada da demanda. Ah, professor, então é a variação percentual na quantidade demandada, entendam, é a variação percentual na quantidade demandada, dada a variação percentual do preço de outro bem. É isso. Então, na realidade, o coeteros paribus. Então, você vai ter uma variação percentual, é isso, no preço de outros bens. Elasticidade preço da oferta. O que vem a ser isso aí? Elasticidade preço da oferta. O que vem a ser isso? Então, na cabecinha de vocês, o que vem a ser isto? Então, eu digo variação, entendam, variação percentual na quantidade ofertada, dada uma variação percentual no preço do bem, coeteros paribus. Então, na realidade, aí você vai ter uma variação percentual, é isso, na quantidade ofertada devido à variação do preço.
é a elasticidade do preço da oferta. Então, nós vamos ter aí alguns fatores que irão afetar, né, a elasticidade do preço da demanda. Que fatores são esses, professor? Que fatores são esses? Disponibilidade de bens substitutos. Então, o que são bens substitutos? Bens que podem substituir outros bens. Bem claro, o que são bens substitutos? Bens que podem substituir outros bens. Então, quanto mais bens substitutos, mais elástica é a demanda. Pois, dado o aumento dos preços, o consumidor tem mais opções para fugir do consumo desse bem. Então, disponibilidade de bens substitutos, quanto maior for a amplitude ou o número de bens substitutos, mais elástica tem de ser a elasticidade. Porque o indivíduo ele vai ter mais opções para fugir do consumo desse bem. Essencialidade do bem. Então é fundamental nós analisarmos a essencialidade do bem. Então eu tenho, neste caso, lembrai-vos, quanto mais essencial é um bem, mais inelástica é sua demanda. Geralmente são bens de consumo saciado, como, por exemplo, sal, açúcar, não é isso? Passagem de ônibus. Então, lembrando que a essencialidade do bem. Então, quanto maior for a essencialidade desse bem, menor vai ser a reação do indivíduo dada a variação do preço. Eu posso deixar de usar sal. Difícil, né? Eu posso deixar de usar açúcar. Pode, professor, pode dar noção que sim, mas posso deixar de andar de ônibus se eu não tenho um utilitário? A sociedade pode deixar de andar de ônibus? Como é que vai ficar o deslocamento? Então, vejamos, a essencialidade é como uma mensalidade uma mensalidade da escola. Ou seja, vamos deixar nosso filho sem estudar? Mensalidade da faculdade, vamos deixar de estudar? E a essencialidade desse bem, onde é que fica? Importância relativa do bem no orçamento do consumidor. Opa, impacto aí, hein? Importância relativa do bem. Importância relativa do bem no orçamento do consumidor. Ou seja, se esse bem pesa mais no orçamento de Zacarias, então Zacarias irá abrir mão desse bem, porque este bem, na realidade, ele está pesando muito. Aonde? Pesando muito na renda. Então eu digo, quanto maior o peso do bem no orçamento, mais elástica é a demanda. Ou seja, maior o peso do bem, maior vai ser a reação. Então eu vou poder pagar uma parcela de um carro. Não é isso? Se eu vou comprometer a alimentação da minha família, aí eu vou ter que abrir mão dessa parcela desse carro. Porque vai ter impacto, vai pesar no meu orçamento. Então eu também coloco aí horizonte de tempo. Quanto maior o horizonte de tempo, mais elástica é a demanda, pois um intervalo de tempo maior, entendam, permite que os consumidores de determinada mercadoria descubram mais formas de substituí-la quando seu preço aumentar. Ou seja, quanto maior o horizonte, maior vai ser a elasticidade, porque eu vou ter tempo suficiente para descobrir outros bens que venham a substituir esse consumo. Então, qualquer preço, qualquer aumento do preço, eu fujo. É isso, eu tendo o quê? Abrir mão desse bem, porque eu vou ter mais opções.
Aí vocês vão ter aí alguns tipos de elasticidade da demanda. Então, a elasticidade, ela pode ser inelástica. Professor, o que tende a ser inelástica? Inelástica é o tipo de elasticidade onde a quantidade demandada não responde com muita intensidade a alterações no preços. Ou seja, ela tende a ser menor do que 1. Ela é igual a 0 e menor do que 1. Exemplo, sal. Nós vamos abrir mão do sal? Não. Nós vamos abrir mão da passagem de ônibus? Não. Nós vamos abrir mão da mensalidade da escola, da mensalidade da faculdade? Dependendo da essencialidade? Não. Então, na realidade, vamos abrir mão da moradia? Vou morar com a minha sogra? Vou morar na casa de mamãe, de papai? Sim, mas cadê a tua privacidade? Mesmo. Então eu prefiro pagar o aluguel, né? Então, na realidade, você tem aí esta elasticidade inelástica, as pessoas não respondem com muita intensidade alterações no preço. Ou paciente de diabetes. Então, paciente de diabetes, se aumentar a insulina 100%, 200%, ele vai deixar de consumir? Não, porque ele depende da insulina. Elástica, o que vem ser elástica? Elástica é outra coisa, né? Elástica a quantidade demandada vai responder com muita intensidade a alterações no preço. Então a elástica ela é maior do que 1. Ou seja, ao meu cinema, ao meu salão de beleza, ao meu vale lá no clube, ao meu ingresso para ver o jogo de futebol. É isso. Então, na realidade, eu vou responder a isso. Na realidade, a elástica são bens supérfluos, né? Que nós abrimos mão, porque eles não têm muita essencialidade. Nós abrimos mão, dado o quê? Qualquer variação no preço. Diferente da inelástica. Inelástica a gente associa mais a bens essenciais, bens necessários, de primeiras necessidades, que nós não abrimos mão. Qualquer aumento, nós iremos, na realidade, demorar a responder. Um quilo de feijão, o feijão aumentou, R$10 o quilo de feijão. Professor, não abro mão do meu feijão, pago R$10. É isso. Então, vocês vão ter unitária. O que vem a ser unitária? A quantidade demandada muda na mesma proporção que o preço se altera. Ou seja, se aumentar em 1%, a alteração vai ser 1%. Um exemplo, no preço de 22%, leva uma diminuição na quantidade demandada de 22%. Então, na realidade, é igual. Se houver um aumento no preço de 20%, 22%, vai haver uma queda na quantidade demandada nesse mesmo percentual. Perfeitamente inelástica. Eita, se inelástica, o indivíduo não responde às alterações. É isso. Ou ele responde pouco às alterações. O que é perfeitamente inelástico? É quando a quantidade demandada não muda. Quantidade demandada não muda se houver uma alteração no preço. Então, se houver uma alteração no preço, vai haver mudança? Não, não muda. Como eu falei para vocês, a questão da insulina, a questão simplesmente do sal. Algumas pessoas colocam até cafezinho, né? Não abro mão do meu cafezinho.
Então eu já paguei R$ 10 no café. Tem pessoas que já pagaram mais no café. Então isso é muito relativo, né? Alguns têm um produto como essencial, outros têm como não essencial. Isso é muito relativo. Então, perfeitamente elástica. Aí a quantidade demandada muda infinitamente, né? Infinitamente, com alteração dos preços. Então, vai haver, na realidade, uma alteração infinita, né? Nos preços. Então, aumentou o sorvete. O sorvete era R$ 5, agora é R$ 12. Aí todo mundo abre mão do sorvete. A pizza aumentou, aí todo mundo abre mão. O cinema aumentou, todo mundo abre mão do cinema. E assim sucessivamente, né? Então essa alteração, ela é, na realidade, infinita, né? Então, na realidade, nós temos, conforme havia falado, então a gente vai dizer que esta elasticidade, a gente estava falando, interessante isso, ela é uma mudança na variação percentual dado que um preço. Então, é uma mudança no percentual, uma resposta para isso. Ou seja, a sensibilidade é sinônimo de alteração, de mudança, a uma dada resposta, dada uma variação no preço. Então, não se esqueça, elasticidade é sinônimo de que? De mudança, de alteração, dada a uma alteração na variação do preço, podendo ser elástica ou inelástica. Elástica, onde a sensibilidade, ou seja, as alterações mudam, onde o indivíduo ele responde às alterações, dada a variação. Já na inelástica, não. Ele é menos propenso a responder, porque são aqueles bens essenciais, cujos quais nós dependemos dele. Né? Então, aí vocês vão ter, na elasticidade da renda, da demanda, né? Então, mede a variação percentual na quantidade demandada por uma dada variação percentual, é isso, na renda do consumidor. Ou seja, tem renda da demanda. Então, variação na renda do consumidor. A partir desse cálculo, né, as conclusões são tiradas. Ou seja, vocês vão ter qualquer variação na renda, vai mudar o que? Ter uma alteração, né, na quantidade demandada. Aí eu volto de novo. E na elasticidade do preço da demanda? É a variação no percentual da quantidade demandada, dada o percentual do preço. E na elasticidade do preço cruzada? É a variação percentual na quantidade demandada, dada a variação no preço de outro bem. Então, não é cruzado? Então o bem vai o que? Impactar em outro ou outros bens. E preço da oferta? A variação percentual na quantidade ofertada. Ou seja, dada uma variação no preço de um bem. Então, pessoal, esta é a nossa aula de elasticidade. E gostaria de lembrar vocês que na próxima aula será o nosso trabalho acadêmico. Então, o nosso trabalho acadêmico, eu irei utilizar isso, problemas econômicos fundamentais, irei utilizar oferta e demanda e curva de possibilidade. Então eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios, cujo qual vocês irão responder esta lista de exercícios. Espero que vocês aproveitem este vídeo sobre elasticidade, né? Aproveite esse vídeo e busquem, solucionar as dúvidas, e satisfaçam
às necessidades. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Lembrando que próxima aula de economia é trabalho acadêmico. Trabalho acadêmico na próxima aula de economia. Um grande abraço. Fiquem com Deus.